excelente, disse o rei a Hamã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Hamã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Hamã correu para casa abatido e humilhado. Quando Hamã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Hamã ao banquete que Ester havia preparado. No capítulo 5, Ester ganhou o favor do rei quando apareceu na presença dele sem ser convocada, evitando por meio disso sua própria morte. O edito contra os judeus ainda entraria em vigor depois de vários meses, tá? Mas a determinação de Hamã em executar Mardoqueu estava apenas algumas horas de ter efeito. Não sei se vocês lembram, capítulo 5, Mardoqueu Hamã volta do banquete, mas ficou irritado porque Mardoqueu estava sentado à porta. E os amigos, a esposa falaram: coloca uma estaca para enforcar ele. Foi a mais ou menos aí que acabou. A estaca na qual o corpo de Mardoqueu seria empalado já havia sido erigida, com uns 22 metros, e Hamã estava pronto para pedir ao rei para enforcar Mardoqueu nela assim que amanhecesse. Mais ou menos assim a situação em que estamos. Na Bíblia, no entanto, nunca estamos falando humanamente, certo? Mesmo num livro como Ester, no qual o nome de Deus não é mencionado e os personagens da história, incluindo o próprio povo de Deus, parecem fazer o máximo para ignorar a existência de Deus. Nas entrelinhas e nos bastidores, fora de foco incógnito, o Senhor continuava a trabalhar para realizar toda a sua vontade. Ester 6 é um perfeito estudo de caso sobre a maneira de Deus fazer todas as coisas cooperarem para o bem do seu povo, daquele que ele chamou segundo o seu bom propósito. Tudo começou com o rei não conseguindo pegar no sono. Versículo 1, que nós não lemos, diz assim: naquela noite o rei não conseguiu dormir. O sono fugiu de Xerxes aquela noite. Mesmo com todo o conforto que ele tinha, algo manteve o rei acordado. Os textos em si não apresentam a razão da insônia de Xerxes. Não havia razão aparente para isso, exceto, claro, a soberania do propósito de Deus para livrar o seu povo. E a ironia da sabedoria de Deus não se limitou a manter o rei acordado. A soberania de Deus também direcionou sua escolha de atividades alternativas para essa noite de insônia. Diversão é que não faltava. Mesmo sem Netflix naquela época, o rei Xerxes tinha muito para fazer. Podia chamar os eunucos, podia chamar a Sansarina. Fora o harém cheio de mulheres bonitas que ela podia brincar. Mas a ironia divina faz com que ele escolha ouvir os anais do reino. Só para informação, nos tribunais orientais há escribas ou oficiais cujo dever é manter um diário de cada ocorrência digna de nota. Um livro desse tipo, repleto de anedotas, é cheio de interesse. Tem sido um costume com os reis orientais, e que os orientais são sábios, na verdade, em todas as eras, frequentemente fazer que os anais do reino sejam lidos para eles. Por quê? Recorre-se não apenas como um passatempo para passar o tédio de uma hora, mas como uma fonte de instrução para o monarca, revendo os importantes incidentes de sua própria vida, bem como os de seus ancestrais. 그런 걸 들으면서 이렇게 하면 안 되겠구나, 이렇게 하면 되겠구나. Eles ouviam, era comum até. Não havia, portanto, nada de incomum neste monarca persa pedindo o diário da corte, mas em sua incapacidade de dormir justo naquele momento particular, ao ordenar que o livro fosse lido para ele, e em sua atenção de ter sido especialmente direcionada para os serviços importantes e ainda não recompensados de Mardoqueu, só podemos ver que a interposição imediata da providência é distintamente visível de Deus. Isso fez o rei pensar: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Está no versículo 3. Os reis persas, eu já tinha mencionado, eram famosos por sua diligência em recompensar quem os ajudava. E esse era um erro que um soberano persa não cometeria. Ele imaginava que tal homem já tinha sido recompensado e pergunta que ele recebeu, mas a resposta que recebe é: nada lhe foi feito.
Como assim? Nada. Quem salvaria da próxima vez se houver de novo um atentado? Pela natureza de Xerxes, veja ver como que o acontecimento flui. Pela natureza de Xerxes, como vimos até agora, seria a coisa mais improvável do mundo que este arrogante se apressasse em fazer justiça. Kure? Outros são, né? Fazer o quê? Já passou. Pois ele com certeza havia cometido injustiças milhares de vezes, sem nenhum remorso, certo? Mas pela primeira vez, o rei pretende ser justo. E essa omissão teria de ser corrigida, e isso teria de ser feito imediatamente. Como assim? Agora eu tenho que corrigir esse erro. Mas como? Ele então pergunta aos seus servos: quem está no pátio? Vai perguntar a um conselheiro. Kronde, justo nesse momento, normalmente, a essa hora da manhã, era improvável que houvesse alguém no pátio. E quem estava no pátio? A providência divina havia movido outras peças desse jogo. Ironicamente, Haman estava nesse pátio. É muito chemiço, mas é mais chemiço que drama coreano. Estava no pátio, embora fosse bem cedo. Porque você vê, isso que o drama é inventado, esse aqui é real. Isso dificilmente acontecia, Haman estar cedo de manhã. Haman está tão entusiasmado na certeza de que o rei ordenará a execução de Mardoqueu, resolve ansiosamente esperar até o rei acordar. Assim que ele acordar, mostrar que estava ansioso para ver, vai esperar o rei chamar. 4:5 diz assim: ora, Haman havia acabado de entrar no palácio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Haman que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Faça-no entrar, ordenou o rei. Haman com certeza deve ter pensado: 어쩜 일이 딱딱 떨어지지? Penso que fosse um momento de sorte quando foi chamado para ver o rei tão cedo mesmo, tá? Porque isso não acontecia. Diferente de Esther, ele não iria arriscar sua vida ou aparecer diante de Xerxes sem ser convocado. Mesmo que seja para matar seu inimigo, ele não iria aparecer arriscando a vida. Como os acontecimentos irão provar, de modo algum foi um momento de sorte, mas sim uma ocasião providencial, e a providência tinha em mente algo muito diferente do que ele esperava. A presença do rei, antes que Haman falasse o que ele queria, o rei pergunta a Haman, versículo 6, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Aqui, essa parte é muito pichame, dá até dor de Haman. Ao pedir o conselho, não vai ser verdade. Quem conhece a história dá até dor às vezes. Sabe quando você fica com dor do vilão? É, na verdade, essa parte. O que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? Ao pedir o conselho, o rei omitiu uma informação crucial acerca de quem deveria ser honrado, assim como Haman também omitiu no capítulo 3 quem era esse povo a quem ele queria destruir. Está recebendo o troco. No entanto, Haman não demorou a preencher mentalmente a lacuna com seu próprio nome. Versículo 6 para frente diz assim: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Acho que o rei não está querendo falar o nome porque estou aqui, para não ficar, constrangido. Haman estava iludido. Estava sendo enganado pelo seu próprio orgulho e senso de valor próprio. E pensou que certamente o rei estava o descrevendo. Ele tinha sido elevado acima de todos os outros príncipes e nobres e para se tornar o segundo depois do rei. Então, com certeza, dá para fazer você ficar iludido. E Haman não queria riqueza nem poder, porque já tinha ambos. Tudo o que ele queria era ser tratado em público como um Deus-rei, assim como conquistador, o Xerxes. Haman parece ver a honra de rei como Satanás viu a glória de Deus. Não sabemos, a Bíblia não está escrita, mas nós sabemos pela tradição que o anjo caído, de onde que eles vêm? Eles tinham tudo, assim, Deus agradava deles, mas viu, nossa, mas Deus é melhor, eu quero esse lugar. Haman tinha tudo o que ele queria, mas a posição do rei parece melhor, eu quero um pouquinho esse lugar. A busca por reconhecimento e fama é o nosso maior impedimento à verdadeira adoração a Deus, o orgulho. O orgulho foi a realidade que estragou a festa de Haman. É o orgulho que estraga a nossa vida cristã. É o orgulho que faz com que nós nos desviemos do caminho. Por que Ava queria pegar isso daí? Porque, na verdade, não é porque estava gostoso, para dizer, basta boiô. Porque ela queria ser, falou que, do Igor Bogomyan, a serpente falando, olha, é parte do Gênesis, acho que tem na pergunta aí. Dica aí. Igor Bogomyan, o que a serpente falou?
seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Opa, como Deus. Era isso. Versículo 10, o rei ordenou. Então, o Hamá responde que tem que fazer muitas coisas. E versículo 10 é o que nós falamos. Excelente! Faça tudo o que você falou, sem omitir nenhum detalhe. Imaginem a expressão. Nós vimos o que era para fazer, né? Subir no cavalo, colocar o manto, essas coisas assim. E gritar na praça, assim é que se faz, ao homem que se deve, que o rei quer honrar. Imagine a expressão de Hamá, quando ele descobriu a quem essas honras, na verdade, eram dirigidas. As honras que ele mais cobiçava deveriam, na verdade, ser dadas ao judeu Mardoqueu. Koikaji até que dá para tudo bem. Mas, pior de tudo, seria ele, pessoalmente, a proclamar a promoção do Mardoqueu. Ele que tinha que levar o cabelo do rei. Olhem aqui, o homem que o rei quer honrar. Hamá também não encontrou nenhum consolo quando chegou à sua casa. Seus amigos que tanto o incitaram contra Mardoqueu no capítulo 5, agora mudaram o discurso. Sua esposa e seus outros conselheiros, que no dia anterior estavam bajulando, agora estavam detonando. Eles falam assim, contou a Esther, sua mulher e todos os seus amigos tudo o que havia acontecido. Tanto o seu conselheiro como a Esther, sua mulher, lhe disseram, olha só o que eles dizem. Visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Apenas 24 horas antes, a esposa de Hamá o havia encorajado a ir alegremente com o rei à festa, ao banquete. Em apenas um dia, a sorte muda totalmente. Se o livro de Esther nos mostra alguma coisa, mostra que Deus administra os negócios dos homens, mesmo sem o conhecimento destes. Deus sabe o que está fazendo e nas coisas do céu não há coincidências ou surpresas. Esther não teve sorte de ser rainha. Mardoqueu não teve sorte de ter ouvido o plano do assassinato. Não foi sorte o acaso que fez Hamá entrar nas cortes reais, nessa hora, com esse coração. Todos esses eventos foram orquestrados por Deus e não foi sorte. Todos os eventos da nossa vida, mesmo os erros, não eram por acaso, estão todos orquestrados. Claro, Deus orquestra a nossa vida, nós nos desviamos. Deus queria assim, não, tudo bem, vamos dar a volta, mas no fim a gente vai chegar aqui. Vocês estão aqui, não é sorte, tá? Não é um mero acaso. Tudo o que acontece nesse capítulo parece cenas perfeitas, intencionalmente ensaiadas. E isso é fascinante. Imagine as nossas vidas também, assim, que não é uma vida por acaso. Deus está soberanamente controlando os eventos da história e seus desdobramentos em detalhes, em cada cena, em cada fala, em cada reação, em cada segredo mais oculto do coração dos homens. Nem os amigos de Hamá, interessante essa parte, são tão burros, a ponto de descrever os acontecimentos desse dia como mera coincidência. Vocês viram a resposta que eles deram. Eles eram amalequitas e sabiam algo da história do seu próprio povo com o povo de Deus, o povo de Israel, no passado. E é surpreendente como eles foram rápidos, tá? Para somar 2 mais 2 e chegar à conclusão correta. Pois, é Deus agindo a favor do povo dele. Às vezes, as pessoas que estão fora da igreja entendem melhor, nossa, isso é coisa de Deus, do que nós que estamos dentro da igreja, do que nós que somos o povo dele. É notável que uma coisa aparentemente insignificante forme a reviravolta de toda a narrativa. Não é a decisão de Esther de se posicionar por Deus que muda o curso dos acontecimentos, pois senão ficariam piores, na verdade. Esther está totalmente ausente nesse capítulo. Não sei se perceberam. Meio que não aparece. Nesse capítulo decisivo. E Mardoqueu é um participante meramente passivo. Tá? Talvez Esther esteja preparando o banquete, não sei. Os personagens, os homens estão dormindo, mas Deus está agindo. Deus estava agindo de forma invisível, mudando as coisas e restaurando a sorte do seu povo. A grande tragédia humana, nós todos sabemos, é o pecado. Certo? É o pecado que vem a tragédia humana. E a justiça da lei divina deve irremediavelmente nos punir com a morte eterna, mas nós sabemos que a justiça de Deus pune os nossos pecados na cruz de Cristo. A cruz, como nós vimos, é loucura e escândalo de Deus. Nela, a tragédia dos nossos pecados caiu sobre a perfeita obediência de Cristo. Cristo satisfaz a justiça divina plenamente, e isto está nas crônicas divinas. Significa que, mesmo que você pecar, está anotado lá, é um fato que aconteceu, está lá, Deus está lembrando.
Claro que Deus não precisa ficar lendo as crônicas, mas está anotado lá. Deus, através de Cristo, através da perfeita obediência, satisfaz a justiça plenamente. E nós entramos nessa justiça por meio do sangue de Cristo. Na vida real, porque na vida real nós somos os vilões. Nosso coração é cheio de orgulho como o do Hamã. Precisamos de um Salvador. Não podemos nos ficar salvos, humildes por nós mesmos. Precisamos desse Salvador. E esse Salvador é Cristo, que permaneceu na cruz, exposto ao escárnio, até que sua obra de nos redimir, pagando o preço total pelos nossos pecados, estivesse completada. Então, como nós deveríamos reagir? Como nós deveríamos agir a essa realidade? Vejam que Hamã, contra sua vontade, teve de honrar Mardoqueu. Foi forçado a exaltá-lo. Um dia, Jesus estará à frente de um grande desfile de vitória, conduzindo seus inimigos atrás dele. Um dia, todo o joelho se dobrará diante dele, como nos chanhangestão. Querendo ou não, toda língua confessará que o Senhor, que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Isso está escrito em Filipenses. Todos os joelhos se curvarão diante dele um dia, queiramos ou não. Como que você quer se curvar? Okchiru? Como que possamos nos curvar diante dele com gratidão, por causa do grande amor que ele demonstrou por nós, e não como Hamã, 어쩔 수 없어서, 그냥 교회 오니까니 아니라 sentir essa grandeza, esse amor de Cristo, e que por isso nós confessamos que realmente Cristo é o Senhor, nosso Salvador, meu Salvador. Essa história com certeza tem um final feliz, todos devem saber. Não um final feliz como os gregos que venceram os persas na batalha de Salamina. Não um final feliz como os filmes da Disney. A Disney distorce sempre os finais, na verdade não tem final feliz nenhum os contos da Disney. Mas enfim, não uma simples volta de cavalo com diademas, vestido com manto real pelas ruas, sussurrar com Mardoqueu. O verdadeiro final está prometido por aquele que venceu todas as coisas. Aquele que montou um jumentinho, um dia ele virá montado no cavalo branco. Apocalipse 19 diz assim: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Nesse capítulo-chave, Esther não desempenha um papel importante, assim como as outras também, na verdade. Ela está preparando o banquete. Talvez o fato de rei ouvir acerca do heroísmo de Mardoqueu não foi mera coincidência, o fato de Hamã estar lá também não foi mera coincidência. Deus é o personagem central, não apenas desse capítulo 6, mas de todo o livro de Esther. E não apenas do livro de Esther, mas o personagem principal em nossas vidas. Isso é uma bênção. Isso é fascinante, saber que Deus, que nunca falha, que Deus nunca erra, é o personagem principal em nossas vidas. Um princípio teológico magnífico sublinhado repetidamente nas Escrituras é este: quando Deus parece ausente, na verdade, Ele que mais está presente. Mesmo quando você pensa que perdeu tudo, Deus usa esse fato, esse acontecimento como uma oportunidade para despertá-lo para a compreensão de que Deus se encontra no controle, assim como para levá-lo a ajoelhar-se. Deus pode ter parecido ausente para você ou para mim, que muitas vezes realmente parece, mas tem estado presente o tempo todo, nós sabemos disso. Além disso, Ele conhece o nosso coração, sabe a verdadeira condição da nossa alma, sabe as impurezas ocultas dos nossos motivos, mas, apesar de tudo isso, Ele ouve o nosso clamor e não rejeita. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Confiamos no Senhor e Ele abre o caminho para nós. Vamos orar. Parece mais um dia difícil que nada irá acontecer, mas abram os nossos olhos espirituais para que possamos presenciar a mão do Senhor atuando. Nada é mera coincidência, nada é pela minha sabedoria, mas todas as coisas são resultado da providência divina para conosco, que possamos de fato reconhecer e por causa disso te honrar e glorificar e humildemente obedecer à tua vontade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.